Quero falar com você que tomou o seu cafezinho, que vai tomar, mas já está pensando no almoço. O que você vai comer hoje? Qual é o cardápio do seu almoço? Eu confesso que não faço a menor ideia do que eu vou almoçar, ainda nem tomei café. Quer dizer, tomei antes de sair de casa, porque vocês sabem que eu tomo um cafezinho antes de sair de casa. Mas ainda não sei o que eu vou almoçar. Tem muita gente que tem o hábito de comer carne vermelha. É uma tradição, quando cabe no orçamento, né? Porque o preço também está lá em cima. Só que tem um dia em que existe um alerta, que é o Dia Mundial Sem Carne. Por que existe esse dia? Mirna Pinto, conta pra gente ao vivo. Ela que é carnívora, Mirna? Sou, Larissa. Eu gosto, não nego. Um picadinho de patinho, sabe? É uma delícia. Eu não abro mão, mas claro, procuro consumir um pouquinho menos. E olha, consumir carne, Larissa, faz parte da cultura do brasileiro. Quem não gosta, aquela família que gosta de se reunir no final de semana para fazer aquele churrasco, o famoso churras do fim de semana, convida os amigos, reúne a família. Então, realmente, consumir carne vermelha faz parte da cultura do brasileiro. E o dia 20 de março, ontem, Larissa, foi comemorado, portanto, o Dia Mundial Sem Carne, justamente para conscientizar a população, para diminuir o consumo excessivo de carne vermelha, pensando, claro, na saúde e também na saúde do meio ambiente, porque é extremamente importante. Infelizmente, aí a indústria da carne vermelha, da agropecuária, digamos assim, é o que mais desmata a Amazônia. Então, esse dia também serve para isso, para alertar não só a saúde, mas principalmente a saúde do meio ambiente, né? Aí, cuidar do meio ambiente. Ao meu lado, a gente tem, portanto, nutricionista e educador físico, Bruno Campelo, justamente para falar, Larissa, trocas inteligentes. Muito bom dia, Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Bruno, a gente tem, portanto, o dia 20 de março, o Dia Mundial para diminuir esse consumo da carne vermelha. Para a pessoa que está assistindo agora, que consome muita carne vermelha, quais os malefícios? E quando a gente fala de consumo excessivo, a gente está falando de quantidade, todos os dias, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Então vamos lá. O consumo da carne vermelha é algo muito agressivo para o nosso intestino, que é a microbiota que fica desequilibrada. Quando se fala em um alto consumo, 2 vezes na semana, em um espaço de 3 a 4 dias, já é um consumo no limite do permitido. A carne vermelha, ela leva 72 horas para fazer uma digestão completa. Então, o nosso organismo fica sobrecarregado se você consumir mais de 2 vezes com espaço de 4 dias. Então, o ideal é que ela se restrinja, sim, ao final de semana, ao domingão, né? Ao domingão do churrasco em família, tá essencial o consumo da carne vermelha. Vamos lá. Ela passa por um processo inflamatório no nosso corpo, sobrecarregando o fígado, responsável por a grande produção hormonal, e os rins, que trabalham a fertilidade. Então, são 2 órgãos importantíssimos para o ser humano que estão altamente inflamados com o consumo da carne. E aí a gente vai com a proteína dela, esteatose hepática, o colesterol alto, o triglicerídeo, tudo por conta dessa inflamação de alto consumo. Porém, carne vermelha não é somente essa inflamação, não somente a carne em si assada, cozida, a bovina, que nós costumamos falar. Nós estamos falando dos embutidos também, os derivados dela, que são muito agressivos, que são a salsicha em lata, a salsicha a granel, linguiça tipo calabresa, a calabresa que vem mistura de todos os outros animais dentro, os embutidos como presuntos, enlatados, são um grande vilão na mesma sequência da carne. E Bruno, quando a gente fala desses alimentos embutidos, enlatados, a gente está falando de uma grande quantidade de sódio. Então, justamente reflete nessas doenças renais. Exatamente. E câncer. Os maiores índices de câncer estão associados à grande quantidade de carne vermelha e aos embutidos. Agora, para quem está acompanhando Amazonas no Ar, quer diminuir o consumo de carne, quais são as opções que a gente tem para fazer essa troca, deixar de consumir a carne vermelha e acrescentar novas proteínas no cardápio? Nós temos que lembrar que proteína animal ela é muito rara,
ser substituído por uma proteína vegetal. Porém, nós temos opções que substituem no mesmo nível a proteína animal. Que nós estamos falando do grão de bico, a quinoa, que é uma das mais fortes proteínas que nós temos vegetais, a semente de abóbora, que mais? Grão de bico, a soja, são grandes opções no mercado. Algumas hortaliças também. Hortaliças. Algumas hortaliças têm uma proteína muito alta em suas folhagens também, como a rúcula, que nós temos a proteína que dá sim para ir tofu, substituindo o nosso consumo de carne. Então, Bruno, a dica é consumir para essas pessoas que estão querendo deixar, aí diminuir esse consumo de carne 2 vezes na semana, vai reduzindo gradativamente, né? Gradativamente, dando opções a seu paladar, a novos paladares de texturas, de sabores e o tempero mesmo, né? E olha, aproveitando a deixa aqui do Bruno, que está falando em relação a essas trocas, a gente tem 2 telas, vou pedir para a produção colocar no ar agora, justamente para diminuir aí esse consumo, né, de carne vermelha e as doenças decorrentes desse consumo. Bora lá. Olha, quando você consome muita carne vermelha, risco de doenças cardiovasculares, inflamação crônica, resistência à insulina e certos tipos de câncer, como o Bruno pontuou. Agora, a gente aproveita também, vamos pedir para a produção colocar outra tela agora, para falar em relação a trocas inteligentes, né? Quais são essas trocas que podem ser feitas? Aí, como o Bruno também pontuou, grão de bico, lentilha, tofu, quinoa, amêndoas, sementes de abóbora. Então, tudo isso são trocas inteligentes, Larissa. Ótimo, então, obrigada. Eu fui riscando aqui da minha lista, você foi falando, eu falei, essa daqui não. Amêndoa não é tão barato não, vai. Eu vou no ovinho, porque o paté dá pra encaixar no orçamento, porque é mais acessível. Obrigada, viu? Obrigada pelos detalhes, Lina. Agradeço também a gentileza, né, dele ter atendido. Toda vez que eu vejo alguém que atende a gente cedinho, eu já acho gentil demais. Obrigada, viu, pelos detalhes. Olha, chefe Mor. Dona Nilza, mandaram eu falar aqui no meu ouvido, dizendo, chefe, pega a dica, e não sou eu quem estou falando, tá? Só para deixar claro. Dizendo, pega a dica aí, disseram que minha chefe adora um churrasquinho, como boa brasileira que é, adora um churrasquinho. Quem sou eu para julgar, né? Também adoro um churrasquinho, mas é sob medida, com moderação. Alerta do Alan, porque eu não sou baú, falo mesmo. E você que está em casa, você faz uma substituição? Você gosta da carne vermelha? É difícil encontrar quem não goste, né? Eu conheço uma pessoa que não gosta só, que evita, que chama Juliana, um beijo, querida, mas todo mundo gosta, né? Muita gente gosta de carne. Eu confesso que gosto. Não sei se vou comer hoje. Amanhã conto pra vocês que amanhã eu estou de plantão, diferentemente da Mirna.